Olá, tudo bem? Essa é a nossa segunda aula da disciplina de Metodologia e Técnicas de Pesquisa em Economia 2. O título é Introdução à Lógica Clássica e a Falácia da Afirmação do Consequente. Bom, na aula passada nós falamos sobre as formas, ou as etapas que todo pesquisador deve seguir para que ao fim da sua pesquisa ele produza de fato uma informação, ou um conhecimento ou uma conclusão econômica, científica. E além disso, dissemos também que existe uma comunidade científica e cada área da ciência, como a ciência econômica, a agronomia, enfim, cada ciência tem a sua própria comunidade e que essa comunidade é responsável por ler o seu trabalho e verificar se sua pesquisa foi corretamente executada, se de fato seguiu aqueles pontos, do método científico, e se, em resumo, se o seu resultado, se a sua conclusão é cientificamente plausível, né? A partir de então, essa comunidade passa a citar o seu trabalho, Se ele for aprovado, se ele for validado, ele passa a citar o seu trabalho. Daí que vem os indicadores de citação, que nós vamos ver lá na frente, que inclusive é uma das formas que nós temos de encontrar bons artigos para que nós possamos citar. Tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lógica. A lógica é essencial para a formação da sua hipótese e não só para isso, não só para escrever a sua hipótese, colocar no papel, mas principalmente para você conseguir ligar as teorias que você vai utilizar para formular a sua pesquisa e formular a sua hipótese, tá bom? Primeira coisa, o que é lógica? Bom, a lógica estuda formas de estruturação do argumento. Então, você vai pensar a sua pesquisa, antes de executá-la, você vai pensá-la, planejá-la, e nesse pensamento você forma alguns argumentos, Ou seja, você forma algumas justificações, alguns enunciados, E esses enunciados são baseados em teorias e você acaba articulando esses enunciados até que eles te digam, te permitam chegar a uma hipótese. E a lógica permite que você estruture esses argumentos, esses enunciados, de uma forma que essa estruturação tenha uma lógica. E tendo essa lógica, eles têm aí uma coerência, obviamente, mas tendo essa lógica, tendo essa coerência, eles teriam um sentido válido. O primeiro estudo estruturado, assim, organizado da lógica que nós temos, vem do século IV a.C., com Aristóteles. Daí, a lógica dessa época, a primeira lógica, vamos dizer assim, ela é conhecida como a lógica aristotélica. Vocês podem pesquisar na internet aí que vai aparecer. E também como lógica clássica, que é o termo que eu prefiro, que é o que eu uso aqui. Tá? Na época, a lógica era uma das 3 disciplinas que era ensinada a todos os jovens, que tinham acesso à educação. Então, além da lógica, eles estudavam gramática e também a retórica. O foco da lógica é saber se o raciocínio, o raciocínio dos seus enunciados, seus argumentos, se eles estão bem construídos e se os enunciados são verdadeiros, e não se os enunciados são verdadeiros. Então, a minha preocupação, de novo, é a coerência da construção dos seus argumentos, dos seus enunciados, e não se eles são verdadeiros. Tá? Então, de novo, a lógica ela pensa na abstração, uma coerência abstrata daquilo que você está escrevendo e pensando. A veracidade disso não é vista aqui na lógica clássica. Tá bom? Lá na frente, nas lógicas mais avançadas, você vai trabalhar com isso, principalmente na estatística, mas aqui o que nós estamos interessados é a construção do raciocínio, de uma forma clara e coerente. Essa forma de construção clara e coerente é o que nós chamamos de silogismo. Então, é o silogismo, nós vamos ver mais para frente, é ele que permite que a construção desses enunciados, dessa apresentação do seu trabalho, da sua pesquisa, se dê de forma coerente e entendível, como a gente diz na brincadeira. Bom, existem vários tipos de lógica, tá? A primeira, como eu disse, é a lógica clássica, que é o que nós vamos trabalhar hoje.
Depois dela, surgem inúmeras, né? Baseadas na lógica clássica, surgem várias outras, entre elas a matemática, que lança a mão de elementos da matemática, né? Grupos, enfim. A paraconsistente ou lógica dialética, que permite aí, que nós adotemos duas teorias ou dois enunciados contraditórios, né? A ideia é que esses dois enunciados, mesmo eles sendo contraditórios, que eles ainda assim são fortes o suficiente para explicarem uma teoria. E a ideia é que não pare por aí. A ideia é que a evolução da ciência consiga provar que essas duas teorias, na verdade, não são contraditórias, existe ali algum elemento, alguma categoria que permite unir as duas, ou que essa contradição é de fato a melhor forma de entender aquele fenômeno. A lógica fuzzy ou lógica difusa é muito utilizada na estatística. Eu não sei se vocês vão ver isso na graduação, mas no mestrado eu vi, né? Ela trabalha com conceitos, né, com graus de pertinência. Aliás, vocês vão ver na graduação, mas de uma forma mais tranquila, né? Então, ela trabalha com graus de pertinência. Na verdade, ela viola um princípio da lógica clássica chamado terceiro excluído, que nós vamos ver mais para frente. Mas a ideia aqui é que se trabalha com percentuais, né? Então, o economista ele pode ser 30% bom em matemática, ele pode ser 50% bom em matemática, porque daí você sai daqueles extremos de que ele é bom ou de que ele não é bom, né? Do sim ou não. Você tem aí o meio termo. Mas, enfim, o que nos interessa hoje aqui é a lógica clássica, tá? E ela possui os três princípios. O princípio da identidade, da não contradição e do. A identidade nada mais é que um objeto sempre será idêntico a si mesmo. Isso parece lógico, né? Se o objeto tem suas características e nós acharmos um outro objeto com a mesma característica, ele sempre vai ser idêntico a ele mesmo, né? A questão aqui é que muitas vezes nós comparamos alguns objetos, alguns enunciados, algumas teorias, alguns fenômenos, fenômenos, e encontramos características semelhantes entre eles, mas eles continuam sendo fenômenos distintos. Exemplo abstrato aqui. Pensa que você tem um elemento A que tem suas próprias características, né? E eu posso pegar esse elemento A e igualá-lo a um outro elemento A. Ele sempre vai continuar sendo o próprio elemento A. Se eu pegar um elemento B que tem outras características, por isso que ele é chamado de B e não de A, eu posso encontrar um outro elemento B e dizer que eles possuem a mesma característica. No entanto, após uma pesquisa ou uma observação, eu percebi que tanto B como A, quer dizer, os dois possuem algumas, não todas, algumas características em comum. Por isso eu posso dizer que A é igual a B no que tange aquelas características específicas. Nas demais, eles são diferentes, né? Então, se eles são parecidos em algumas coisas e diferentes em outras, eu posso dizer que eles continuam sendo os próprios objetos A e o próprio objeto B, e que em algum momento eles se igualam, mas eles continuam sendo idênticos a si mesmo. Tá? Então, o A continua sendo A, o B continua sendo B, e em algum momento, alguma característica específica, eles são iguais, e só nisso. Um exemplo, né? O economista é bom de matemática. O marxista o marxista é economista. O austríaco é economista. Então, se todo economista é bom de matemática, e eu estou dizendo que o marxista e o austríaco são economistas, eu posso concluir que tanto o marxista quanto o austríaco são bons de matemática. Só que se você tiver qualquer leitura mínima que seja do marxismo e da escola austríaca, você vai saber que existe uma infinidade de coisas que eles são distintos. Então, eles fazem parte do grupo chamado economistas, e esses economistas são bons de matemática. No entanto, eles são subgrupos diferentes dentro do grupo economista, né? Então, os economistas são bons de matemática, mas dentro do grupo economista bom de matemática existe o marxista e o austríaco, né? Eles continuam sendo marxistas, continuam sendo austríacos, mas os dois são economistas, tá? Esse é o princípio da identidade, que é o que está aqui, né? Eles continuam possuindo características particulares que os fazem diferentes entre si. Princípio da não contradição. Um enunciado não pode ser falso e verdadeiro ao mesmo tempo, né? Parece uma coisa muito simples, trivial, mas veja bem como a gente pode cair em pegadinha. Veja o primeiro enunciado. O cuiabano é racional. O que eu estou dizendo? Que existe um grupo
de pessoas que é nascido em Cuiabá, que eu chamo de cuiabano. Esse grupo de cuiabanos é racional, certo? Ok. No segundo enunciado, eu estou dizendo o seguinte, olha, dentro do grupo cuiabano, de cuiabanos, existe um grupo de torcedores do Dom Bosco e esse grupo é irracional. Mas veja bem, eu não disse que todo grupo de cuiabanos, né, os indivíduos presentes no grupo de cuiabanos é racional. Como que eu posso dizer que um subgrupo desse primeiro grupo é irracional? Não tem lógica, concorda comigo? Tem lógica alguma. Né? Então, esse é o princípio da não contradição. Você não pode fazer o enunciado dessa forma aqui, né? Em que o segundo enunciado contraria o primeiro. É o que está aqui, né? Então, ó, nós temos duas frases que fazem afirmações opostas sobre o mesmo assunto. Estamos violando o princípio da não contradição. E, por fim, o princípio do terceiro excluído. Qualquer enunciado proposto pode ser verdadeiro. Caso não seja, sua negativa será. Porque não existe meio termo ou terceira opção. Por isso que é terceiro excluído. Eu excluo qualquer opção de resposta, qualquer opção de conclusão que venha da terceira para frente. Tá? Então, ó, eu disse lá atrás que o economista é bom de matemática. Então, ou o economista é bom de matemática, ou ele não é bom de matemática. Não existe uma terceira possibilidade, né? Um economista mais ou menos, né? Não existe isso, tá? O que existe, portanto, é o economista bom de matemática ou o economista que não é bom de matemática. Como eu disse antes, esse princípio ele vai ser violado lá na frente na lógica fuzzy, quando nós trabalhamos com probabilidade e podemos dizer o seguinte, olha, os economistas são 70% bons em matemática, ou 70% dos economistas são bons em matemática. Acho que a construção lógica fica melhor assim. Né? 30% não são bons de matemática. Ou eu posso fazer comparativamente. Os economistas são 30% melhores em matemática do que os engenheiros. Né? Mas veja, aqui na lógica clássica isso não existe. Tá? Ou ele é bom, ou ele não é bom. Ou existe, ou você aceita, né, a hipótese, ou você rejeita a hipótese. Certo. Certo. Nós vimos que existem princípios que permitem que nós arranjarmos os argumentos lógicos que estão na nossa cabeça, na nossa reflexão. Mas existe uma coisa chamada silogismo, que é exatamente esse silogismo que permite que a gente pegue esses enunciados e organize um em cima do outro, um ao lado do outro, que seja, de uma forma que ele se torne lógico. Veja bem, respeitando aqueles princípios, né, obviamente. Então, a ideia do silogismo é exatamente permitir essa organização do sistema teórico. Né? Ele tem como base um argumento dedutivo. Então, já fazendo aqui um parêntese, né? O argumento dedutivo ele parte de uma concepção maior, de uma teoria maior, que é aplicada a uma observação, a uma experimentação empírica, né? Uma observação empírica, um teste empírico. Então, eu pego uma teoria maior e aplico um teste empírico, e daí eu consigo validar ou não a minha teoria, certo? Então, esse é o raciocínio dedutivo, um argumento dedutivo. Então, eu parto de uma teoria maior, como vocês viram, e vou para uma conclusão a partir de um experimento menor, tá? E essa argumentação dedutiva, no caso do silogismo clássico, é organizada por meio de 3 premissas. Então, eu tenho a premissa maior, que é o meu enunciado maior, por isso que eu a chamo de premissa maior, né? Quer dizer, é como se fosse minha teoria, né? Teoria de base, que eu estou pegando a partir dela, eu vou afunilando para chegar no meu experimento, no meu fenômeno. Depois eu tenho a premissa menor, né? Que eu tenho um pequeno termo. E a partir da ligação entre as duas, quer dizer, eu pego a primeira e aplico na segunda, e vice-versa, é que eu chego a uma conclusão. Então, essa conclusão aqui ela é necessariamente retirada das premissas maior e menor. E como que isso é possível? Sendo que cada uma é formada por uma frase ou um argumento diferente, porque existe o que nós chamamos de termo médio. É o termo médio que liga as duas premissas. Então, vamos ver esse exemplo. Premissa maior. Todo economista é bom de matemática. Premissa menor. Mário é economista. Logo, que é a minha conclusão, logo, Mário é bom de matemática.
veja que aqui eu simplifiquei, né? Mas a ideia aqui é a seguinte: logo, se Mário é economista e os economistas são bons de matemática, eu posso concluir que o Mário é bom de matemática. Tá? A ideia é essa. Outra coisa que você pode se perguntar é a seguinte: ah, professor, mas aqui não está falando todos os economistas, né? Na lógica, se eu estou dizendo economista ou economistas, é indiferente. Aliás, esse todo aqui está sobrando, eu poderia excluí-lo. Porque quando eu estou falando dos economistas, eu uso o termo economistas ou economista, eu estou me referindo a toda a categoria ou todo o conjunto de indivíduos que são economistas. Independente se está no plural ou não. Tá? Fica aqui a dica para vocês. Então, todo economista é bom de matemática, Mário é economista, logo Mário é bom de matemática. Tá? Veja, o grande termo lá é bom de matemática, né? Porque é isso que eu estou aplicando. Olha, o economista, ele é economista e é bom de matemática. O pequeno termo é o Mário. É o Mário que eu quero saber se ele é bom de matemática ou não. Qual que é o termo médio? É o termo que está presente nas duas premissas, que é economista. Eu disse que todo economista é bom de matemática e que Mário é economista. Então, eu pego esse termo médio e aplico ao enunciado a primeira premissa, né? Perceba que o termo médio ele aparece nos dois enunciados. E é por meio dele que conseguimos ligar as duas informações. O que você precisa gravar é isso aqui. O termo médio ele permite você ligar as duas informações, as duas teorias. Né? E concluir que se Mário é economista e os economistas são bons de matemática, logo, Mário é bom de matemática. Veja que lá no slide anterior eu disse de uma forma mais direta, que é o que vocês vão fazer na hipótese. Só que quem lê o slide anterior, ele já conclui isso aqui. Ele não precisa ler todo o enunciado. Né? A ideia da sua hipótese no seu TCC é a mesma coisa. Você vai fazer de uma forma direta, mais lógica, de tal modo que as pessoas, quando baterem o olho, vão entender o que você está propondo ali. Tá? Certo. Dentro do silogismo, nós também temos uma infinidade de tipos de silogismo. Tá? Eu quero destacar com vocês, eu passei o clássico, eu vou passar o hipotético agora. Eu quero destacar com vocês é o silogismo hipotético. Olha ele aqui em cima. Tá? Por quê? O método que geralmente a economia neoclássica usa, o mainstream econômico usa, existe um debate sobre isso, depois nós vamos ver, mas geralmente é um método hipotético e dedutivo. Tá? Hipotético e dedutivo. E esse método hipotético dedutivo ele nasce exatamente do silogismo hipotético. Então, se vocês entenderem isso aqui, vocês vão entender lá na frente o que eu quero passar para vocês. Eu nunca mais vou ter problema com isso na vida acadêmica de vocês. Tá? O que diz esse silogismo hipotético? Vamos lá. A premissa maior, lembra lá, a premissa maior qual é? Né? A primeira. Enuncia uma hipótese. Lembra lá que eu afirmei, né? Todo economista é bom de matemática. Aqui eu não vou afirmar. Eu vou construir uma hipótese. Se isso, então aquilo. Tá? E afirma uma conclusão que se segue da mesma. Em outras palavras, não se tem uma afirmação como no silogismo clássico, né? O enunciado se baseia em uma hipótese que, se for satisfeita, ter-se-á a conclusão. Tá. Então eu tenho minha premissa maior, que é construída com uma hipótese, e eu tenho a minha segunda premissa e a terceira premissa. Né? Eu tenho duas possibilidades aqui. Quais são elas? A primeira eu chamo de modus ponens, que seria a afirmação do antecedente. Então, a partir do meu enunciado maior, da minha premissa maior, que diz o seguinte, olha, se acontecer P, então vai acontecer Q. Se na minha segunda premissa, que é a menor, eu dizer o seguinte, olha, aconteceu P. Então, na conclusão, eu posso concluir que se aconteceu P, então aconteceu Q também. Modus tollens seria a negação do consequente. Eu tenho o mesmo enunciado, que seria o seguinte, ó, se P acontecer, então Q vai acontecer também. Só que vai mudar é a minha segunda premissa, que é a menor. Agora eu tenho um não aqui, ó. Veja. Ora não Q, e outra coisa que eu estou falando do Q, né, e não do P. Então, ora não Q, se não aconteceu Q, obviamente não aconteceu P.
Tá? Então veja que o antecedente, que eu estou chamando aqui de afirmação antecedente, esse antecedente é designado, identificado, né, como P, e eu coloquei em vermelhinho para ajudar vocês. E o consequente é identificado como Q, que eu coloquei como verde. Vamos a um exemplo. Veja o enunciado. Se a natureza aumenta, a confiança reduz. Esse aqui, ó, incerteza aumenta, é o meu antecedente, e confiança reduz é o meu consequente. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui, em outras palavras? Que a incerteza, se eu observar a ocorrência da incerteza aumentando, de um aumento da incerteza, eu posso concluir que também vai ocorrer uma redução na confiança. Lembra lá da relação entre incerteza e confiança que nós trabalhamos no semestre passado? À medida que a incerteza aumenta, a confiança reduz. Né? Se você quiser chamar de expectativa, também pode ser. Tá? Certo. Dentro do que nós vimos do silogismo hipotético, lembra sempre que nós estamos falando do silogismo hipotético agora, tá? Então, ó, eu tenho duas respostas possíveis aqui, modus ponens e modus tollens. Né? Modus ponens é a aceitação do antecedente. Então, eu vou aceitar que a incerteza aumenta. Se a incerteza aumentar, o que vai acontecer? A confiança vai reduzir. Ó. A incerteza aumentou, logo, a confiança se reduz. O detalhe aqui é o seguinte. Pense sempre dessa forma. O enunciado principal aqui, o maior, ele é uma construção teórica, a partir da qual, de forma dedutiva, você vai aplicar a uma realidade específica. Então, você deduziu aqui que se a incerteza aumentar, a confiança reduziu. E aí você experimentou na prática e percebeu que a incerteza aumentou. E logo, a confiança foi reduzida. Uma outra possibilidade é a seguinte. Você vai negar o consequente. Quem é o consequente? A confiança reduz. Então, você vai dizer o seguinte, olha, a confiança não foi reduzida. Se ela não foi reduzida, logo a incerteza não aumentou. Tá? Veja bem, o enunciado principal afirma que a incerteza influencia a confiança. Ou seja, uma aumenta, a outra reduz. É uma influência indireta. Né? Mas não diz que a incerteza é a única variável que influencia a confiança. Em nenhum lugar está dito isso. Tá? Por isso, não se pode dizer que a incerteza não aumentou, que se a incerteza não aumentou, a confiança irá reduzir. Daí surge uma coisa chamada falácia. Existem, assim como existe uma infinidade de silogismos, para cada silogismo você encontra aí vários tipos de falácias. Tá? Eu vou trabalhar com vocês, é que nós vamos utilizar nas próximas aulas. Que nesse caso aqui é a falácia da afirmação do consequente. Eu falei para vocês que eu tenho duas formas, a partir do silogismo hipotético, eu tenho duas formas de resolução do meu enunciado maior, da minha premissa maior. Ou eu aceito o antecedente, ou eu rejeito o consequente. Só que muitas vezes você encontra isso no dia a dia, inclusive, dizendo o seguinte, olha, a confiança reduziu, logo a incerteza aumentou. E eu disse aqui no enunciado que existe uma relação de causa e efeito daqui para cá. A incerteza causa confiança, que é o efeito. Eu não disse o contrário. Né? No entanto, a afirmação que a pessoa fez aqui embaixo foi a seguinte, olha, a confiança reduziu, logo a incerteza aumentou. Ele está dizendo que a confiança está causando a incerteza. Isso é uma falácia. Eu estou aceitando ou afirmando o consequente. Tá? Do ponto de vista do silogismo hipotético, isso aqui é uma falácia, isso não é verdade. O que é uma falácia? São enunciados ou teorias falsas, mas que elas se apresentam de uma forma que simula a veracidade. Porque se você lesse isso aqui antes de eu explicar, com certeza você iria concluir que estaria correto. Olha, se a incerteza influencia a confiança influencia a incerteza. Mas aqui não está dito isso. Tá? Então essa é uma falácia, gravem isso. Falácia da afirmação do consequente. Tá? E eu não posso fazer a relação inversa de causalidade sem que eu tenha uma prova para isso. Tá? E também não é o que está dizendo aqui. Ó, né, eu escrevi, né? O enunciado principal afirma que a incerteza influencia a confiança, né? Um aumenta e a outra reduz. Mas não diz nada sobre a possível influência da confiança sobre a incerteza. Então, não posso afirmar que se a confiança cair, teremos um aumento da incerteza. Daí nós concluímos que existe uma forma correta de apresentar nessas hipóteses. Eu acho que agora vocês já concordam comigo, né? Na aula passada nós vimos que existe uma forma correta de
executar a pesquisa desde a sua concepção, que é a observação, leitura de trabalhos científicos, formação do problema, da hipótese, previsão por meio dos testes e conclusão. E depois nós temos que apresentar isso de forma escrita para uma comunidade que valida o seu trabalho. Mas além disso, a formatação da nossa hipótese, que é o que de fato nós estamos adicionando à comunidade acadêmica, né, que é o que interessa, ela tem que ser feita de uma forma lógica, coerente, obviamente, né? E nós temos que fugir das falácias, tá? Porque além de conter conteúdo verídico, a forma de apresentação deve ser coerente, né? Esse que é o fim da nossa aula de hoje, né? Quer dizer, além de termos aí uma pesquisa que segue a metodologia correta, nós também temos que apresentá-la de forma coerente. O que acontece? Às vezes você desenvolve uma pesquisa muito boa, inovadora, percorre todo o percurso da metodologia corretamente, só que na hora de escrever, você não apresenta bem o seu problema, a sua hipótese, nem muito bem a sua metodologia. Então, quando você submete para uma revista ou passa na banca do seu TCC, ninguém vai entender. Ou vai entender que você quis desenvolver uma pesquisa quando na verdade você desenvolveu outra. Entende? Isso quando eu já vi acontecer, não comigo, mas eu já vi, trabalhos que são muito bem elaborados, muito bonitinhos, tal. Só que quando vai para a revista te retorna o seguinte: olha, com a metodologia que você utilizou, não é possível chegar à conclusão que você chegou. Aí a pessoa mandou para mim ler, eu fui ler. Né? Na verdade, a metodologia estava correta e permitia chegar naquela conclusão. O problema desse autor é que ele não descreveu corretamente a hipótese. Como ele não delimitou corretamente, como ele não apresentou de uma forma lógica, cada avaliador, né, que são 2 avaliadores no mínimo, cada avaliador da revista entendeu essa hipótese, esse problema dele de uma forma distinta. E aí cada um avaliou de uma forma. Tá? Então, vou repetir para frisar. Além da metodologia correta que vocês têm que seguir na condução da pesquisa mesmo, além de escrever isso e publicar para que seja validado pela ciência, né, pela comunidade científica, você ainda precisa ter cuidado em como você vai escrever o seu trabalho. Tá bom? Por fim, o silogismo hipotético vai ser útil para a próxima aula, né? Quando falarmos sobre os problemas da indução, o problema da indução, e da demarcação, como são abordados pelo físico Karl Popper. Tá? Veja que esses 2 problemas, da demarcação e da indução, são os problemas que a epistemologia da ciência percorre até hoje. Tá? Tenta responder até hoje. O da indução nem tanto, mas o da demarcação, até hoje nós temos grandes discussões entre cientistas, entre teólogos, entre filósofos. Tá bom? Então, até a próxima aula. Acessem o Aba de vocês novamente. Leiam o conteúdo que está lá. Leiam, aliás, assistam os vídeos que estão lá. E deixem suas dúvidas no fórum ou encaminhem para mim ou para a monitora. Muito obrigado e até a próxima.